Para continuar essa conversa sobre a autoridade monetária, eu recebo agora aqui no CNN Fechamento de Mercado a Ode Cunha, colunista do CNN Money. A Ode, uma boa tarde para você. Muito obrigado por falar conosco aí nesse finzinho de tarde de sexta-feira. Boa tarde, Estevão. Prazer estar conversando aqui contigo, quem nos assiste no CNN Money. Um prazer é todo nosso. Ode, a respeito ainda desta decisão que manteve o patamar da Selic alto, por exemplo, a ata do Copom deu alguns sinais de que vamos entrar em um ciclo de cortes. Mas alguns economistas veem a postura de Galípolo, por exemplo, como conservadora. Como que você observa essas últimas ações, essas últimas informações que o Copom nos traz e também essa conexão que o Banco Central vai dando de informação para o mercado financeiro? Bom, na verdade, as informações do Banco Central, né, elas vão consolidando essa percepção do mercado a cada rodada, né, do Copom. Ele vai ajustando uma fala aqui, outra lá. De uma maneira geral, apesar talvez de um comunicado um pouco mais suave da última vez, as expressões que manifestam que o Banco Central vai manter por um período suficientemente prolongado uma taxa de juros que faça com que a inflação volte à meta, né? Os alertas em relação à questão fiscal, elas sempre continuam deixando um tom conservador para o Banco Central. Mas este tom, talvez um pouco mais suave da última reunião, junto com alguns indicadores, como a própria diminuição de expectativas de inflação nas últimas semanas no Focus, né? A média do mercado começou a projetar uma inflação um pouco mais baixa, mesmo um juro um pouco mais baixo para o final de 2026, deu essa perspectiva, talvez, de uma probabilidade maior de um início de corte em janeiro, dependendo do tom que venha na próxima reunião em dezembro. E aí, nesse meio tempo, depois já do último comunicado, veio essa fala do presidente do Banco Central, do Galípolo, dizendo, dando um tom, de novo, puxando um pouco mais o freio, né? Dizendo que o Banco Central precisa perseguir a meta de inflação, que ele vai continuar mantendo um juro alto pelo tempo necessário. E aí isso, eu diria que dividiu as opiniões em relação ao início do corte em janeiro. De uma forma geral, é uma taxa de juros alta, porque o Banco Central vem insistindo, com razão, na minha opinião, de que ele ainda está distante da meta de inflação, do centro da meta de inflação. Ode, é interessante a gente entender como que existe, por exemplo, essa decisão de prolongar a taxa real elevada acaba impactando na curva de juros futura e também o custo de rolagem da dívida pública. Acho que é especialmente num contexto de incerteza fiscal e prêmios de risco mais altos. Como que isso impacta? É interessante, né? Porque muitas vezes, não necessariamente o Banco Central botando um juro mais alto de uma maneira mais persistente no curto prazo, com a Selic, significa que o juro real de longo prazo, aquele que a gente olha nos títulos públicos de 2, 3, 5, 10 anos, vão ser mais altos. Às vezes é o contrário. Se o Banco Central passa uma percepção para o mercado que ele vai ser duro em relação à inflação, que ele vai ser resistente para só baixar ela quando a taxa de juros, quando a inflação cair, isso muitas vezes melhora as expectativas de longo prazo, porque se o mercado acha que o Banco Central vai ser leniente, a política fiscal vai ser frouxa, o que acontece geralmente é o contrário, os juros longos sobem, porque todo mundo fica com a percepção de que em algum momento o juro vai ter que subir mais ainda. Então, o que está acontecendo agora é que quando o Banco Central começou a ser um pouco mais rígido nessa posição, os juros longos até cederam um pouco, né? Os juros longos chegaram a estar acima de 8%, recuaram aí para 7,5%, 7,6%, dependendo do ponto da curva. Mas eu acho que eles só vão recuar mesmo, né, quando tiver uma combinação mais clara de redução da inflação, por essa persistência do Banco Central, mas também por um cenário fiscal mais claro, né? O cenário fiscal ainda está machucando bastante esta curva de juros. O que pressiona mais a curva de juros, principalmente a curva longa, não é só um cenário de redução de inflação,
é a perspectiva de que o governo ainda vai continuar gastando bastante, mesmo com equilíbrio no arcabouço fiscal, e que em algum momento lá na frente alguma coisa mais firme do ponto de vista de ajuste fiscal vai precisar ser feita. Bom, e como que você vê, por exemplo, Audi, a questão envolvendo o Banco Master que nós tivemos aqui, que acabou até impactando no setor financeiro brasileiro? É claro que são assuntos diferentes, né? Temos a taxa básica de juros, a Selic, mas também temos aí um impacto no mercado financeiro brasileiro a partir do banco, a partir de uma quebra de muitas pessoas que tinham dinheiro investido, principalmente em CDBs, e que não vão estar cobertos pelo FGC. Você acha que essas notícias que nós tivemos nas últimas semanas podem trazer algum tipo de impacto para nós vermos talvez uma curva de juros diferente para lá, ou é um assunto muito distante? Não, eu acho que é um assunto diferente, realmente. O Master, ele evidentemente é algo, o que aconteceu, algo bastante sério, né? Tem a ver com o sistema de fiscalização do próprio sistema financeiro, com a credibilidade de investidores, né, em CDBs. A maior parte em número dos investidores vai estar garantida pelos 250 mil do FGS, mas tem um custo isso também para o próprio FGS, que vai ter que fazer um desembolso grande. É dinheiro dos próprios bancos, que provavelmente vão ter que capitalizar ou ter que achar algum outro acordo, mas eu não vejo nenhum canal de comunicação direta em relação ao tema taxa de juros, né? O tema taxa de juros é um tema que está relacionado a essa combinação. De um lado, um Banco Central que tem uma meta legal, formal, de inflação, que precisa trazer essa meta em algum momento para próximo de 3%, ela ainda está distante disso, e de outro lado, para que isso também possa ocorrer, o executivo, o setor público consolidado, ele precisa dar sinais de que o tema fiscal vai ser equacionado de uma maneira mais sustentável em algum momento. Enquanto isso não for feito, não tiver essa combinação de política fiscal e política monetária, isso exerce uma pressão muito maior sobre a taxa de juros do que um caso como o Master, que evidentemente é um caso que precisa ser tratado com seriedade do ponto de vista de regulação do sistema financeiro, afetou muitas pessoas, mas não tem este impacto de afetar o nível da taxa de juros no mercado. Durante essa semana, né, em uma, digamos assim, uma disputa entre o Senado e o governo federal, nós tivemos a aprovação de uma pauta-bomba, por exemplo, que foi a aposentadoria especial para alguns agentes de saúde, agentes de endemias, com impacto de até 100 bilhões em 10 anos. Essa dívida pública, o gasto que o Brasil pode ter, também traz um panorama mais negativo aos juros que nós podemos ter daqui para frente? Pautas como essa, sim, sem sombra de dúvida. Você ter continuamente pautas que sinalizam para a expansão de gasto público, algumas delas por iniciativa do Executivo, outras, como se viu, por uma ação do Congresso, né? Retaliação ou não ao Executivo, mas o fato é que tanto o Executivo quanto o Congresso têm responsabilidade na agenda fiscal, né? Também não dá para transferir isso só para o Executivo, porque o que nós temos visto em vários momentos é um legislativo, seja por ação política, seja por retaliação ao executivo, ele levando pautas de expansão do gasto no momento onde a gente já sabe que a situação fiscal está longe de ser tranquila, a carga tributária já é muito alta, então a saída de ficar financiando expansão de gasto público com aumento de carga tributária, ela já passou de um limite aceitável, né, na sociedade. Então, essas pautas, sim, eu diria que elas preocupam e bastante, porque elas deixam o cenário fiscal mais incerto, né? Então, todas essas ações, medida de expansão de gastos, né, que não são sustentáveis, não são cobertas por recurso público correspondente, por arrecadação correspondente, elas acabam gerando desconfiança e pressionam a taxa de juros, sem sombra de dúvida. Audi Cunha, colunista do CNN Money, muito obrigado por conversar conosco no fechamento de mercado da edição de hoje. Um grande abraço para você. Obrigado, uma boa tarde para você e quem nos assiste. Tá certo.